Tudo bem? Sou o professor Paulo Henrique, professor de matemática, trabalho na rede Sul-Americano e nesse momento estou preparando a aula para vocês, tá certo, galera? Vou falar sobre a turma 801, tá? Nós estamos trabalhando o conteúdo do capítulo 3 para a nossa AV2. Então eu preparei aqui o cronograma de estudo, dividi ele em 4 partes. A primeira parte é a leitura do capítulo. A segunda parte é o resumo do capítulo. Terceira, nossa videoaula, assistir a nossa videoaula. E a quarta, fazer os exercícios do livro e verificar o gabarito no final dele. Tá certo, galera? Mais pra frente do vídeo vai estar o conteúdo e eu fiz alguns exercícios aí para estar mostrando a vocês. Espero que vocês tenham um bom estudo. E hoje é sobre o conjunto dos números. E aí nós vamos falar sobre 5 conjuntos nesse primeiro momento, tá bom? Primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Depois, o próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros, representamos pela letra Z. E aí o terceiro conjunto é o conjunto dos racionais, representado pela letra Q. E o quarto conjunto é o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. E o último conjunto é o conjunto dos números reais, tá certo, gente? Então nós vamos classificar os números de acordo com esses 5 conjuntos. Então, voltando, os naturais representados pela letra N, os inteiros representados pela letra Z, os racionais representados pela letra Q, os números irracionais representados pela letra R, e o último conjunto é o conjunto dos números reais. Tá legal, gente? É importante a gente saber, tá? A representação de cada conjunto para a gente poder responder as questões. A gente vai ver mais à frente. Depois que eu mostrei a vocês a teoria, né? Então agora eu vou representar aqui o conjunto, tá? De acordo com sua representação, que são os seus números, né? Então o nosso primeiro conjunto é o conjunto dos números reais, representado pela letra N. Esse conjunto ele vai começar pelo número 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então eu tenho qualquer número positivo inteiro, ele está dentro do conjunto dos números naturais, representado pela letra N. O próximo conjunto, nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Então esse conjunto ele vai ter os números positivo, os números negativo e o zero. O zero é a nossa origem, é ele que separa os números negativos dos números positivos. Então antes do zero eu tenho os números negativos. Então vamos lá, eu tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. O zero é a nossa origem, que separa os números negativos dos números positivos. Depois a gente tem os números positivos, começando pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil, 1 milhão e assim por diante. Então esse conjunto dos inteiros, eu tenho os números negativos, eu tenho o número 0 e eu tenho o número positivo. Tá certo, gente? Sendo todos eles inteiros. O terceiro conjunto que nós falamos, representado pela letra Q, ele é o conjunto dos números racionais. Dentro dele eu tenho o 0, eu tenho os números negativos e eu tenho os números positivos. Sendo que entre 1 e 2, eu tenho outros números, como 1,1, 1,2, né? E eu também tenho os números fracionários. Então, esse conjunto, ele tem os números positivos, ele tem os números negativos, ele tem o zero. Dentro desse conjunto eu tenho os números fracionários e eu tenho os números decimais e as dízimas periódicas. Lembrando, a dízima periódica é quando eu tenho 1,22222D. Significa que o algarismo 2 está repetindo. Ele é o nosso período. Então,
falando sobre conjuntos racionais, eu tenho os números negativos, eu tenho o zero, eu tenho os números positivos, eu tenho frações, eu tenho os números decimais e eu tenho as dízimas periódicas. Tudo bem, gente? Também existe as dízimas não periódicas, que nós vamos falar no próximo conjunto, tá certo? Então o quarto conjunto aí é representado pela letra I. Esse conjunto é conjunto dos números irracionais. Esse conjunto eu tenho números positivos e tenho os números negativos, exceto o zero. O zero não representa nesse conjunto. Ele está no conjunto dos naturais, ele está no conjunto dos inteiros, ele está no conjunto dos racionais. No conjunto dos irracionais, ele não faz parte. E quem faz parte nesse conjunto? Falar no quarto conjunto, que é a letra I, é o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto ele vai apresentar os números, as dízimas não periódicas e as frações não exatas. Por quê? Quando eu tenho lá a raiz quadrada de menos 2, ele vai me representar aqui um número, tá? Uma dízima não periódica, tá? A mesma coisa se eu pegar a raiz quadrada de menos 3. Também eu vou ter o resultado dela é uma dízima não periódica, né? Agora, se eu pegar uma raiz quadrada de 4, eu tenho o resultado 2. E 2 ele está dentro dos números naturais, ele está dentro dos números inteiros, ele está dentro dos números racionais. Tá certo, gente? E agora, o conjunto mais fácil é o conjunto R, o conjunto dos números reais, que eu coloquei aqui, a união de todos os números. E embaixo eu coloquei um diagrama para representar esses conjuntos. Então, começando pelo primeiro conjunto, conjunto dos naturais. E depois, a partir dos números positivos, nós tivemos os números negativos, que está dentro do conjunto dos inteiros. Depois desses números, nós tivemos, né, as dízimas periódicas, nós tivemos as frações e os números decimais. Agora, o conjunto que está fora dele vai ser a representação dos números, né, das dízimas não periódicas e as raízes não exatas. Unindo todos os conjuntos, eu tenho o conjunto dos números reais. Vamos trabalhar a parte dos exercícios, né, para a gente poder fixar os conteúdos, né? Então, o que eu falei aí sobre os conjuntos, né, nós vimos 5 conjuntos e esses conjuntos ele tem as letras que representam cada um. Então, é só recapitulando: conjunto dos naturais é a letra N, conjunto dos inteiros é a letra Z, conjunto dos racionais é a letra Q, conjunto dos irracionais é o I e o conjunto dos reais, no caso aqui nós vimos que é a letra R, não é isso? Então aqui nesse exercício que eu coloquei aqui, a gente vai classificar em verdadeiro ou falso as afirmações, tá certo? E aí eu queria botar 2 observações. A primeira observação é que essa letra aqui na matemática aqui significa que a letra E significa pertence e ela cortada significa não pertence, tá certo? Quando eu estou falando de pertence e não pertence, eu tenho que lembrar que eu vou falar de elemento, tá? E conjunto. Então eu vou usar o pertence ou o não pertence. E quando eu vou falar de conjunto e conjunto, eu vou trabalhar com a ideia de estar contido e não estar contido, que é representado pela letra C. Quando não estar contido, é o que? É a letra C com traço, né? Ela fica nesse formato aqui, ó. C e cortou. Então, não está contido. Então, vamos lá. A primeira informação a gente vai analisar se é verdadeiro ou falso, né? Então, eu tenho aqui 1,666. Esse número representa uma dízima periódica. E aí ele quer saber se esse número ele pertence ao conjunto Q. Quem é o conjunto Q? O conjunto Q é o número dos racionais. Então, uma dízima periódica, né? Se você voltar ao vídeo, você vai ver que eu falei isso. Então, tá dentro, tá? Essa informação ela tá dentro aí desse conjunto. Então, ela é verdadeira.
Na letra B, eu tenho a relação entre dois conjuntos. Então tá lá, está contido ou não está contido. Então, analisando, eu coloquei um diagrama, e nesse diagrama aí, eu falei cada um pouquinho, né? Então aqui, ó, significa que o que está contido nos reais, então aqui é verdadeira essa informação, porque os reais é a união de todos os conjuntos, beleza? Então aqui a gente vai colocar verdadeiro. Na letra C, inteiro, não está contido nos racionais. Se você perceber, a gente começa pelos naturais, depois inteiros e racionais, né? Então, o primeiro conjunto está ali, né? Naturais. Depois, lá no diagrama, vem os inteiros. E depois os racionais. Então, aqui também essa informação, ela na verdade, essa informação ela é falsa. Então aqui, ó, é falsa, tá certo, gente? Na letra D, raiz de 47. A raiz de 47, ela não é uma raiz exata. Por não ser uma raiz exata, então ela está dentro do conjunto dos irracionais. Então essa informação aqui, ela está dentro da informação verdadeira. Como ele disse que não pertence, então essa informação aqui, ela é falsa. Letra E. 1,2 pertence aos naturais? Não, porque o conjunto dos naturais são os números positivo inteiro. Então aqui essa informação ela é falsa. F, eu tenho menos 12 sobre 5. Significa que eu tenho uma fração. Se eu tenho uma fração, essa fração ela tem que estar no conjunto dos racionais. E aqui está me dizendo que é dos inteiros. Não. Então essa informação aqui ela é falsa. Quando aparece o R, né, fica fácil, porque o R é a união de todos os conjuntos. Então aqui é uma dízima não periódica. Significa que está dentro. É o mais fácil, né, para a gente poder classificar. Então essa informação aqui ela é verdadeira. E H, 0, eles pertencem aos irracionais? Não. 0, ele não pertence a esse único conjunto. Então essa informação aqui, ela é falsa. E por último, para a gente poder finalizar, eu tenho um número decimal. Decimal não pertence aos racionais? Ele pertence sim, porque quando eu tenho uma fração, da fração eu posso para o decimal, do decimal eu posso voltar para a fração. Então aqui nesse caso aqui é uma informação falsa. Então, gente, eu queria agradecer a atenção de todos aí, tá certo? Que vocês possam reforçar aí esse conteúdo também com o livro. Pegue o livro para fazer o resumo, tá? Para te ajudar aí para entender esse conteúdo, tá certo, gente? Então, eu queria deixar um grande abraço aí, tá certo? E aí vamos preparar mais vídeos aí para passar para vocês, tá legal? Tenha aí uma excelente semana, fique com Deus.